Conexão Haribo. Lives diárias às 21 horas no Instagram da Haribo Produtora. Os nossos artistas e convidados falam sobre arte, cultura, educação, saúde e espiritualidade, com muita descontração e interatividade. Acesse o nosso Instagram ou o nosso canal no YouTube e venha conectar-se conosco. Conexão Haribo. Oi? Olá! Quem é essa menina aí que está aqui embaixo, que está conversando comigo? Então, como é que eu posso descrever gerente de software? Gerente de produto de software. A minha profissão é da área de tecnologia da informação, né, de TI. Eu comecei como desenvolvedora de software, que nada mais é de quem programa e faz os sistemas, cria os sistemas de computador. E agora também mais populares de celular. E gerente de produto de software é uma pessoa que ajuda os desenvolvedores com ideias sobre os sistemas, sempre linkando o que o cliente, né, o que o usuário final, a pessoa que está utilizando aquele sistema precisa, entendendo qual é a necessidade do usuário e traduzindo isso para uma linguagem técnica para que possa ser construído um sistema com base no que o usuário está necessitando. Então, é isso que eu faço. Eu traduzo a necessidade natural ali do usuário para uma linguagem mais técnica para poder ser desenvolvido o sistema com base nisso. Mais ou menos isso. Mas me diz uma coisa, como é que uma menina que queria cursar medicina acabou na TI, na informática? Então, sempre gostei da medicina, sempre achei que eu tinha, que o meu dom, não sei, a minha vocação era a medicina. Porém, né, nascemos pobres, infelizmente, nessa vida, nessa encarnação. E eu não tinha condições, como a faculdade de medicina é uma faculdade integral durante o dia, à tarde, à noite, eu não tinha como fazer, porque eu tinha que trabalhar para pagar minhas contas, minha passagem, tudo mais, ajudar em casa. Então eu não tinha essa capacidade financeira de poder me dedicar 100% a uma faculdade. Eu tinha que ter o meu tempo para trabalhar também. Então, não pude seguir adiante com isso e tive que focar em uma coisa que eu gostasse também, que eu tivesse curiosidade, que me chamasse atenção, mas que ao mesmo tempo também desse um retorno financeiro de forma mais rápida, assim. Porque a área de informática, no geral, tu não precisa ser formado, não precisa terminar a faculdade para tu conseguir colocação no mercado. Desde que tu tenha já um conhecimento da própria faculdade ali do início, dos semestres iniciais, e que tu já consiga colocar em prática isso, nem que seja num estágio, num emprego mais inicial lá, tu já consegue entrar no mercado de trabalho. E como eu sempre fui muito curiosa com eletrônicos, com computadores e tudo mais, eu acreditei que essa área podia ser uma área que eu fosse me dar bem, que eu fosse me interessar. E daí eu fiz um curso técnico de informática para ver se realmente gostava, para ver o que era que as pessoas da área de informática trabalhavam. Daí eu fiz esse curso, conheci mais sobre a área, gostei bastante. E depois disso, não consegui muito emprego, não consegui nenhum emprego com a minha formação de curso técnico, né? Infelizmente. E daí, depois de um tempo, trabalhando em outros tipos de emprego, como secretária, atendente, vendedora, trabalhei nesses empregos que, que eram empregos que não precisavam de formação, que era bem mais fácil de tu conseguir. Só que não era aquilo que eu queria, eram empregos temporários, porque eu não estava conseguindo entrar na área que eu queria. Analista de crédito,
também. Trabalhei, inclusive, com a Suca, que ela me indicou na empresa que ela trabalhava, na área de jurídico. E ela trabalhava na área de jurídico, eu trabalhei na área de análise de crédito. E daí eu continuei. Bom, o que que eu preciso fazer para entrar nesse mercado? Que eu quero entrar e não estou conseguindo. Estou tendo que trabalhar em empregos temporários, né, para manter a renda, para conseguir continuar ajudando em casa e pagando as contas. E daí eu percebi que tinha várias pessoas entrando em faculdades utilizando o Enem, né? Fazendo o Enem e depois se inscrevendo no ProUni com aquela nota do Enem e entrando em faculdades particulares. Que as faculdades particulares tinham cursos à noite, que daí tu podia trabalhar durante o dia e estudar à noite. E eu, bom, parece bom, né? Vou tentar. Daí eu comecei a estudar em casa por conta própria. Tinha... A minha maior dificuldade era a matemática, porque estudei, né, em colégio público a vida toda, não tive bons professores, infelizmente. Então eu tinha muito medo da matemática, porque eu não entendia direito e as coisas que a gente não entende, a gente acaba ficando com medo e acaba ficando não gostando, né? Então, tem um amigo meu que até hoje ele é um grande professor de matemática, o Marco, que ele já era estudante de matemática na época, e eu pedi ajuda para ele. Pedi para ele me ensinar, me dar algum material que ele pudesse ter, para eu estudar em casa e conseguir fazer o Enem e conseguir uma nota boa o suficiente para entrar na faculdade. Daí ele me ajudou, estudei em casa, consegui alguns livros de cursinho das patroas da minha mãe. Para quem não sabe, a minha mãe sempre foi empregada doméstica e faxineira a vida toda. E ela tinha muitas patroas que tinham livros, né, de cursinho dos filhos e tal, e fui pegando esses materiais emprestados e fui estudando em casa. Daí fiz o Enem de Tucujo e, bom, tirei uma nota, não sabia se era boa ou ruim, nunca tinha feito, né? E daí quando eu fui comparar com as notas das outras pessoas, eu vi que tinha ido super bem e fui lá e me inscrevi no curso que eu queria, que era Sistemas de Informação na PUC. E passei na primeira chamada e consegui bolsa integral no PUC. Daí não precisava pagar nada. Daí, nossa, foi uma felicidade imensa, assim, né? Porque na noite anterior eu estava trabalhando como secretária na lista de crédito, alguma coisa temporária que não queria. E depois eu já tinha conseguido entrar na faculdade, numa das melhores faculdades aqui de Porto Alegre, de graça, né? Então, nossa, foi muito bacana. E daí o mais bacana é que era de noite, era um curso noturno, então eu ia poder continuar trabalhando de dia para ter o dinheiro para passagem, para material, para livro, tudo mais, né? E foi assim que eu entrei nesse mundo. Daí, com a faculdade, abriu muitas portas para mim. Comecei a sair lá da empresa que eu estava trabalhando com a Suelen, de análise de crédito. Fui para um estágio, meu primeiro estágio na área, que não era na Dell, era uma outra empresa, era Box 3 o nome da empresa na época. Fiquei estagiando lá durante alguns meses, eu acho que uns 6 meses, mais ou menos. Foi quando surgiu a oportunidade de estágio na Dell. E que daí foi um programa de estágio, né? Eu me lembro que foi meio arriscado, porque eu tinha que passar por um treinamento de 3 meses, fazer provas de conhecimento técnico, de inglês, isso e aquilo. E depois desses 3 meses de treinamento, se eu me classificasse, eram 300 pessoas competindo para 30 vagas de estágio. Então, se eu me classificasse para essas 30 vagas, eu entrava como estagiário da Dell. Se não, não entrava. Então, eu arrisquei sair do estágio que eu estava, entrei nesse programa de estágio, fiquei os 3 meses sem receber e arrisquei e fui lá e consegui entrar nos 30 colocados. Daí eu entrei como estagiária na Dell e fiquei lá até mês passado. Quase 7 anos de empresa. Cresci muito lá dentro, entrei como programadora de software Java e aprendi muita coisa, aprendi muita linguagem nova, aprendi muita tecnologia nova e é muita coisa que a gente aprende no mercado que a gente não aprende na faculdade, né?
Então, nossa, e aprimorei o meu inglês, porque o meu inglês era básico, assim, fora aquilo que a gente aprende, entre aspas, na escola, que a gente não aprende nada, eu fui estudando por conta própria também, assistindo filmes, só ouvindo com legenda, depois mudando a legenda só para inglês, e daí, enfim, autodidata, assim, fui aprendendo. Só que antes de entrar na Dell, meu inglês eu conseguia ler e escrever o inglês, mas eu era muito ruim para escutar e entender e falar também, era muito travado. Só que como eu entrei como estagiária, eles te admitiam mesmo tu sabendo pouco com o intuito de tu aprender, né? E daí eu fui aprendendo, eu desenvolvi praticamente todo o meu inglês que eu tenho hoje lá na empresa. Então foi bem bacana, eu aprendi muito. E foi isso. Mas ao longo desse período todo entre escolher a área de informática para atuar e entrar no mercado e conseguir me dar bem, eu passei por alguns percalços, né? Preconceitos por ser mulher. Teve uma das coisas que eu escutei lá na empresa, logo que eu entrei, que foi que eu fiquei sabendo que falaram assim: a gente conseguiu uma estagiária para ficar de enfeite pra gente olhar no corredor. Sabe? Como se eu não pudesse fazer nada, como se eu não fosse agregar nada com conhecimento, como se eu só fosse um enfeite para botarem na prateleira, assim, para fazer para bonito, sabe? Então, nossa, e tu percebe até às vezes as pessoas não falam, mas tu percebe que elas não te levam a sério, ou que elas não acham que tu é uma boa profissional, ou que tu tem potencial para se tornar uma boa potencial porque tu é mulher. Ou até porque mulher de informática inteligente tem que ser feia. Então, se tu é bonita, tu não se encaixa aqui, tu tá na faculdade errada. Ah, na própria faculdade, logo que eu entrei também, perguntavam se não tinha errado de prédio, que eu não me encaixava lá. Nossa, muita coisa eu ouvi, assim. Mas tu tem que ir adiante, tu tem que mostrar para eles a melhor forma de mostrar para eles que eles estão errados é tu sucedindo, é tu mostrar o teu sucesso. E eu acredito que eu consegui fazer isso ao longo do tempo, né? Realmente, você falou uma coisa super importante, é uma das coisas que me dá orgulho da tua trajetória e também me dá orgulho da Juliana, né, da minha filha, da Ju, porque na família aqui são raros os que se formaram, né, e que também vieram de escola pública, mas tanto a Ju, né, veio de escola pública, passou pela PUC, depois concluiu na Uniriter, né, como jornalista, que é o que ela queria. O Andrei também saiu de escola pública e agora tá fazendo também a faculdade. Ou seja, claro que para nós, imagino para tua mãe também, né, e para mim, o sonho dos pais era poderem proporcionar para os filhos uma escola particular, né, e inglês de tarde, e tai chi chuan de noite, e balé de madrugada, e academia meio-dia. Claro que o sonho de todo pai é oferecer tudo isso para o filho, mas a partir do momento que eu acredito que a gente proporciona para os filhos uma base de apoio, de carinho, de vibração, de estrutura legal, e contando com a busca dele por si próprio, né, ele vai alcançando as coisas. E você é um desses exemplos aí. E a informática, eu acho que a informática você se interessou porque caiu alguma fita do Mário na tua cabeça, né? Ah, eu sempre gostei de videogame, né? Mas eu não sei, eu acredito, a área de tecnologia sempre me chamou muita atenção, assim. Só que eu levava como hobby, né? Eu levava como uma coisa que, eu gostava, que é legal, é um hobby, mas eu nunca pensei que eu poderia trabalhar com isso. Nunca levei a sério. Até porque a gente cresce
Acredito que hoje em dia está mudando, mas na minha época ainda de criança ou de adolescente ali, a gente cresce com aquela mentalidade que profissões e faculdades são administração, medicina, direito, e enfim, aquelas clássicas que eu acredito que nossos pais, nossos avós costumavam todos fazer, todo ter em mente, ou conhecer alguém que fazia. E essas áreas mais novas não tem muito foco, não tem nem muito conhecimento. Então as pessoas acabam não fazendo ou não tendo interesse justamente por não conhecer, né? Não saber do que se trata, não saber o que tu faz, ou achar o teu conhecimento, a percepção errada, que é muito difícil, que não é para mim, justamente por aquele motivo que eu falei da matemática, porque quando a gente não tem bons professores, quando a gente não entende alguma coisa, a gente tende a evitar, a gente tende a ter medo, a gente tende a não gostar daquilo que a gente não entende, que a gente não conhece. Porém, aquilo que a gente não entende, a gente passa a entender no momento que a gente conhece, no momento que a gente estuda sobre aquilo. Então, eu acho que essa barreira de tu começar a ver uma coisa que tu nunca gostou com outros olhos e tentar explorar e tentar entender como é que aquilo funciona, aquilo te leva para um mundo completamente diferente. Que foi o que aconteceu comigo, né? Você ainda mexe muito no hardware? Tô falando, tô ficando com a garganta seca. Aonde? Você ainda mexe muito na máquina, muito em hardware? Você desmonta muita coisa ainda ou parou? Não, nunca fiz isso profissionalmente. No técnico em informática, a gente tinha uma cadeira que era mais de suporte técnico, de abrir máquina, consertar o hardware, né? Porém, como eu não consegui nenhum estágio, nenhum emprego na época que eu fiz o técnico, eu nunca trabalhei com isso. Quando eu entrei na faculdade, a gente não vê isso mais. Não vê nada disso. No curso que eu fiz, pelo menos, né? Que foi Sistemas de Informação. Então, eu não vi nada disso e também nunca mais trabalhei com isso, porque na área de informática, isso é uma das coisas que dá menos dinheiro, que é a área de suporte. Então, eu foquei mais na área que estava mais em crescimento e que dava mais rendimento, que é a área de software. Então, eu abria muito a máquina, formatava só que em casa, ou para amigos, ou para parentes. Ah, Ana, estragou meu computador aqui, dá uma mão. Eu ia lá, arrumava. Mas era mais para ajudar, assim, alguém conhecido. Mas profissionalmente nunca fiz isso. Não chegou a se transformar num pereirão dos computadores? Só informalmente mesmo. Até hoje alguém até... É engraçado que quando tu é da área de informática, as pessoas acham que tu conhece tudo. Televisão, celular, sei lá, DVD. Eles pedem para consertar tudo. Então, eu, como sou uma pessoa muito curiosa, eu acabava indo e eu aprendia a consertar as coisas que não tinha nada a ver com informática, só para tentar ajudar as pessoas. Mas eu fazia isso assim, sem conhecimento nenhum, só para ajudar mesmo. Eu consertei, eu gosto de consertar as coisas assim, físicas, né? Lá em casa, na casa da mãe, a TV estragou. Eu fui lá, abri a TV, ver como é que funcionava o circuito. Fui lá e consertei a TV. Beleza. Ah, daí estragou não sei o que. Fui lá, abro, futrico, vejo como é que funciona e conserto. Eu gosto de consertar as coisas, assim, gosto de abrir, conhecer, futricar. Então eu faço isso no dia a dia, mas é só como hobby, assim. Eu nunca fiz profissionalmente. E eu acredito que é uma das coisas que não dá muito dinheiro, então. Por isso que eu não fui muito atrás também. O Sandro aqui, ele comentou, né, do teu relato que acontece em todas as áreas, né, principalmente como mulher, né, que o pessoal acha que não tem capacidade, não tem para isso. Quando você entrou na faculdade, quantas meninas tinham na tua turma e quantas concluíram? Bah. Na minha turma, eu acho que de 30 pessoas, tinha umas 5 meninas. De 30 alunos, tinha 5 meninas.
e que se formou, e ao longo do tempo, assim, vai diminuindo. Deixa eu ver quantas pessoas formaram comigo. Acho que foi 60 pessoas no total. Tinha. Ai, eu acho que tinha umas 6, 7 meninas, assim. É muito, muito menos que os homens. Mas eu acho, tá? O que que eu penso sobre isso? É meio controversa essa história. Porque, assim, tu eu acho que as mulheres entram menos nessa área não por causa que tem preconceito contra elas, e sim porque o preconceito já vem intrínseco na cultura. Elas já cresceram achando que essa área não fazia parte da vida delas. Então, elas cresceram não se interessando por essa área e, por consequência, depois de adultos, jovens adultas, elas não escolhem essa área para seguir como carreira. Então, acho que é mais isso que atinge, assim, esse percentual baixo de mulheres. Porque eu acredito que as mulheres, obviamente, são tão capazes quanto os homens de entrar em qualquer área, né? Eu acho só que elas não entram mesmo porque elas não querem, porque elas se interessam por outras áreas, seja isso pelo gosto particular delas, seja isso por uma cultura que elas já cresceram com isso, achando que essa área não é interessante, achando que essa área é de exatas e elas não gostam muito de exatas, porque mulheres gostam mais de humanas. Então, acho que é uma mistura, assim, do que tu realmente gosta, com o que tu cresceu achando que as mulheres devem gostar, e com o que tá enraizado em ti, independente da tua capacidade ou não, entendeu? Então, eu acho que é uma mistura de coisas. E depois que tu entra, depois que tu é uma dessas poucas mulheres que tem interesse pela área e vai lá e entra e se arrisca, eu acho que daí sim entra a questão do preconceito, que é como eu sofri. Ah, tu não pertence aqui, tu não se encaixa, o teu feitio não é daqui. E depois que consegue entrar em uma empresa, porque tu tá aqui só porque tu é bonitinha, porque, sabe, te contrataram porque tu é bonitinha aqui pra ficar de enfeite. Poxa, eu concorri com 300 pessoas. Eu fiz muitas provas, eu passei pelos meus méritos, não foi porque eu sou bonitinha, entendeu? Então, com o tempo, tu tem que mostrar isso, tem que mostrar que tu tá lá porque tu é tão capaz quanto os outros, porque tu tá lá pra ser uma profissional e não só pra ser bonitinha. Se fosse pra ser bonitinha, eu trabalhava com alguma coisa que a minha face fizesse diferença, né? Mas, enfim, eu acho que tem vários níveis de preconceito. Tem o nosso próprio preconceito, que a gente cresce com ele, tem o preconceito das pessoas, e tem a questão, eu acho que também de afinidade, né? Do que tu gosta de fazer, do que tu te vê fazendo. E a questão também de quebrar aquela barreira do que tu não conhece e que tu acha que não vai gostar, mas é que na realidade porque tu não conhece muito. Porque é bem interessante, embora as pessoas achem que é super difícil e que, sei lá, que tem que ser muito inteligente, eu acho que é muito diferente. Eu não diria que é muito difícil. Eu diria que é muito diferente do que a gente vive no nosso dia a dia. Então, que tu não vai falar obviamente, tu vai falar com pessoas, mas para quem é programador, tu vai trabalhar diretamente com uma máquina, tu vai aprender uma linguagem completamente diferente que tu não usa no teu dia a dia, que tu nunca usou na tua vida, que é uma coisa que tu vai aprender do zero. Então, é um conhecimento muito diferente, assim, que tu tem que ter a mente aberta para aprender uma coisa que não é comum, que não é intuitivo, digamos assim. Mas depois que tu passa por essa barreira, tu vê que não é difícil, que é só diferente. E que depois que tu aprende, tu acaba gostando. Eu, no começo, eu achei também que pode ser difícil, pode ser complicado, mas depois que tu passa por aquela barreira de aprendizado, de sair da tua zona de conforto, acaba sendo muito legal. Abre um mundo, assim, de diferentes coisas, que a tecnologia ela está presente em todos os lugares agora, né? Na medicina, para tudo. Agora, nesse momento, a gente está usando um dispositivo da tecnologia para fazer essa live.
Então, a tecnologia está presente em tudo na nossa vida. Então, é muito interessante trabalhar com isso e saber que tu está ajudando o mundo a ficar melhor e ficar mais fácil, enfim, usando a tecnologia para isso. Na verdade, além de todas as dificuldades já são normais na nossa vida, na nossa busca por capacitação, na nossa busca por uma formação, tu ainda enfrentou isso ao dobro por ser mulher, né? Que só por ser mulher sempre é mais difícil. E também que a química entre o papai e a mamãe gerou fisicamente uma menina linda dessas, né? Ou seja, vocês estão vendo aqui a evolução dessa. Primeiro Luiz Carlos Preto, depois Ana Maria, né? E conta para nós aí como é que foi, como é que tu lidou e lida até hoje com a questão do assédio, que deve ser enorme em teu favor. Como é que tu sentia isso antes e como é que hoje, tu já acostumada, tu lida com isso? O assédio no trabalho, tu diz? Sim, assédio, isso. Então, no começo, quando eu acho que logo que eu entrei, assim, que eu era estagiária, eu sofria mais assédio. Mas eu acho que era uma questão, além de ser estagiária bonitinha, eu acho que o fato de tu ser estagiário, independente se tu é homem ou mulher, tu fica numa posição subjugada pelos outros. O estagiário é o que faz café, o estagiário é o que faz qualquer coisa menos importante da empresa. O estagiário faz tudo lá, é o Severino. Então, eu acho que o fato de ser estagiária e ser subjugada e ser mulher, isso lá no início me pesava mais. Enfim, teve um episódio na empresa que dá pra tu perceber assim que teus colegas te tratam diferente porque tu é mulher. Teve um episódio que um colega conversava contigo assim, não olhava nos teus olhos, ficava olhando para baixo. Até quando tu não tava com decote, tava com blusão no inverno, com manto, não tinha nada aparecendo. A pessoa não olha nos teus olhos para falar contigo, sabe? Parece que tu é um pedaço de carne. Enfim, acontecia mais nessa época. E eu, como tenho um gênio um pouco forte, eu acho que ao longo do tempo eu fui mostrando que eu era braba, digamos assim. Então as pessoas começaram a me respeitar mais porque elas viram que eu não tinha espaço para vir com piadinha, para vir com coisinha. Então, ao longo do tempo, quando eu comecei a pegar mais confiança em mim mesma, não era estagiária mais, já tinha um pouco mais de tempo de empresa, já tinha um pouco mais de eu era mais madura como pessoa, né? Não era mais uma menininha e tal, já tava amadurecendo como pessoa. Daí eu acredito que eu comecei a impor mais a minha opinião, impor mais respeito com a minha atitude, né? Não que eu não impusesse antes, mas eu comecei a demonstrar isso melhor. Então eu comecei a sofrer menos e hoje em dia faz muito tempo já que eu não noto sofrer mais nenhum tipo de preconceito, assim. Nem assédio, nem nada, assim. Faz muito tempo que eu não sofro por isso. O que é bom, né? Eu acho. É isso, mas já sofri bastante, no início, principalmente. Exatamente porque você se impôs, né? E você se impôs e mostrou a capacidade, né? Que aí as pessoas vão começando a respeitar. E você já, como gerente assim de software, ou você já teve sob seu comando alguma equipe ou algumas pessoas? E e se sim, como é que os homens reagem? Porque às vezes tu pega uns até mais velhos que você, né? De repente, né? Como é que eles reagem a esse comando? Pior que é mais natural do que eu imaginava. Até antes de ser gerente de produto de software,
eu trabalhava como líder de desenvolvimento, né? Então eu liderava uma equipe só de homens, que eram eu até tanto aqui no Brasil quanto a equipe da Índia, né? E todos, eu acredito que nessa área é comum ter pessoas muito novas. E é comum, eu acredito que a maioria das pessoas não é muito velha, tem pessoas mais velhas também, tem um pouquinho de tudo, assim, mas eu acredito que tem muita gente que é mais nova. Então, eu acho que é mais como as pessoas estão mais habituadas a ter chefes mais novos ou a ter líderes mais novos. E elas lidam muito bem com isso, pelo menos, né, profissionalmente ali, falando comigo, elas lidam bem. No background lá delas, em casa, se elas estavam putas, estavam chateadas, não sei, né? Mas ali comigo, ali durante o trabalho na equipe, sempre fui bem tranquila, assim. Porque eu acho que o que mais é esperado de uma posição de liderança, não, eu acho que até no primeiro momento essa questão da pessoa ser mais nova até meio que atrapalha um pouco, a pessoa fica meio assim, uma guriazinha aí me liderando. Mas eu acho que depois que tu mostra o teu trabalho, que tu mostra que tu é uma pessoa séria, uma profissional séria, que tu tá lá para ajudar e que tu demonstra ser um líder bom, daí eu acho que o trabalho só anda, só vai. Então, eu sempre tentei ser uma líder boa que vai junto com o time, não aquela pessoa que fica mandando, né? Que eu acredito que isso não é um líder, na minha opinião. Então, eu sempre quis vencer junto com o time, ajudando o time, trabalhando ali no dia a dia do lado. Então, eu sempre fui respeitada, assim, sempre recebi bons feedbacks, né? Não é à toa que eu continuei trabalhando com cargos de liderança e me tornei gerente de produtos de software, né? Que até eu não sei quem é que falou aqui, falou Product Owner, o Márcio. Eu fui Product Owner durante 3 anos, porém essa role é diferente, é Product Manager. Ela é um pouquinho diferente porque ela abrange um pouco mais. O Product Owner, ele trabalha assim bem na linha do time de desenvolvimento ali, com o backlog dos itens, quebrando os itens em histórias e colocando ali na sprint. Agora estou falando em termos meio técnicos, mas totalmente técnicos. Mas o Product Manager é um pouco acima do Product Owner. Ele trabalha com o time de desenvolvimento, mas ele foca mais no produto em si, um produto de software, onde ele lida mais com o cliente, com a demanda que o cliente está precisando, né? No que também envolvido um pouco em user experience, ali qual é a experiência que o usuário está tendo com o sistema, se é positiva, se é negativa, ajustar isso de acordo com o que o cliente está precisando. Então, é um pouco mais focada no cliente para levar para o time de desenvolvimento, um pouquinho mais alto nível. E eu fui mudando isso na minha carreira, porque a área de informática, o bacana é que ela tem muitas áreas, muitas sub-áreas dentro dela. Então, tem a área que é mais focada a usuário lá da página, por exemplo, da página inicial do Facebook. Por que é azul? Por que tem aquela timeline que ela rola para cima? Por que tem o legal e depois tem o legal coração e não sei o que, não sei o que. Isso tudo são features, são novas funcionalidades que o time de produto verifica que vai ser interessante para quem está usando. Então, eles ouvem os clientes. O pessoal gostaria de ter mais do que uma reação do que só o joinha. Gostaria de botar um joinha para baixo, um negativo, gostaria de botar outra coisa. Então, eles fazem essa pesquisa de mercado com os clientes para saber o que eles querem e vão lá e mudam o sistema para atender o cliente. Então, é mais ou menos isso que eu faço. Eu tô lá escutando o que o cliente quer e eu tento traduzir isso para uma nova funcionalidade do sistema. Então, isso é mais perto do cliente. Tem o pessoal que trabalha mais longe, que é o pessoal que está lá que a gente chama na porta dos fundos, lá fazendo o sistema propriamente dito, codificando isso,
que não fala diretamente com o cliente, mas que recebe essas demandas dos gerentes de produtos, dos gerentes de software. Então, nossa, e tem inúmeras outras áreas, né, da tecnologia que tu pode seguir com o mesmo curso que tu fez, ou até mesmo sem curso, desde que tu tenha o interesse, que tu tenha interesse em aprender. E assim como eu comecei como desenvolvedora de software e fui aprendendo uma outra função e depois migrei para essa função, que é a minha função atual, tu pode aprender qualquer outra área e migrar para lá porque tem essa oportunidade. Dentro das próprias empresas, tem como tu mudar. E até saindo e atuando em outras empresas diferentes, né? Então, isso que é o bem bacana, porque tu nunca tá preso numa mesma coisa. Tu sempre pode mudar, tu sempre pode fazer alguma coisa diferente que tu ache mais interessante para ti, ou pela própria vontade de aprender alguma coisa nova. Tá enjoado de fazer aquilo que tu faz sempre e quer fazer algo diferente, tu tem essa possibilidade. Então, isso que eu acho que é bem interessante da área de informática, que ela é bem ampla e te dá muitas oportunidades. Que maravilha. Tu não trouxe água aí para deixar do teu lado? Eu já estou acostumado. Faço live todo dia. De vez em quando dá um... Vem aqui, ó. A Pamela, a minha amiga, que é massoterapeuta e trabalha mais nessa questão próxima das pessoas, ela falou uma coisa aqui que é a verdade. Ela era meio avessa, só fazia o beabá nas redes sociais, mas com a situação que nós estamos passando, né, mesmo quem não gostava ou quem não estava afim, está sendo obrigado, né, a se aproximar das redes sociais. E neste momento que nós estamos passando aí, como é que está essa área de desenvolvimento? Ela deve ter dado um pique enorme para atender as solicitações e as exigências das pessoas, né? Sim. Tem algumas empresas. Eu acredito que poucas empresas da área de informática reduziram o seu quadro de funcionários, né? Porque a gente tem a possibilidade de trabalhar em casa, porque todo o nosso trabalho é feito pelo computador, online. Então, tu não precisa estar no escritório, tu não precisa atender as pessoas, não é um trabalho presencial. Então, as empresas de médio e grande porte, todas elas conseguiram continuar com seu quadro de pessoal trabalhando de casa, quase que sem impacto. E só que o que também afeta a infraestrutura de rede, né? No caso, a internet. Porque agora não só as pessoas que trabalham com isso, como todas as outras pessoas, utilizam muito a internet para se comunicar, para passar o tempo, para, enfim, lazer, né? E isso acabou sobrecarregando a rede, a infraestrutura de rede. Então, todas as internets, como tu mesmo falou ali no começo da live, todas as internets, digamos assim, estão ruins, estão com fluxo muito acima do normal. Então, isso foi bastante impactado, negativamente, né, no caso. Porém, as empresas continuam tendo muita demanda de tecnologia e as empresas de comunicação principalmente de internet, elas estão tendo muita demanda. Então, por exemplo, essa empresa que eu entrei agora, que eu mudei de empresa recentemente, é uma empresa de comunicação digital. Então, ela está crescendo muito, mesmo durante a pandemia, eles estão contratando bastante pessoas novas. E a gente está expandindo o serviço justamente para dar conta de todas as pessoas que estão precisando utilizar de meios de comunicação digital. Então, eu acredito que tem pontos positivos nessa pandemia, né? Porque no meio do pânico, no meio da necessidade extrema, a gente acaba acelerando soluções novas para conseguir dar essa demanda, né?
e acaba vindo com produtos novos, apresentando soluções novas para os clientes, para o mercado, e que antes a gente não estava pensando porque a gente estava acomodado, porque a gente estava naquela mesma demanda de sempre, porque a gente não tinha muita gente utilizando, e então acabava, né, estando no fluxo normal, entregando tudo aquilo que estava precisando no momento. E agora não, agora a gente teve que se redescobrir nesse mundo de pandemia e conseguir entregar coisas novas de acordo com a demanda nova, né? Porque é o novo normal. Então, tá sendo desafiador, mas tá sendo bem interessante, assim, pelo lado de tecnologia, né? Falando pelo lado de tecnologia. Então, tá tendo bastante demanda, tá tendo bastante espaço para inovação, para ideias novas. Então, por esse lado, assim, de comunicação, de tecnologia, tá bacana, tá sendo bem proveitoso, assim, a gente tá conseguindo extrair coisas boas do fato negativo e a gente tá dentro de uma pandemia. Na verdade, acredito, né, que todas as áreas, né, e nas nossas vidas pessoais, fomos obrigados todos a sair do comodismo, né? Fomos obrigados a encontrar opções e até ter ideias que realmente nós não teríamos se nós não tivéssemos tido recebido essa avalanche de coisas. Por exemplo, na minha área, no teatro, isso acontece muito, porque nós sempre mudamos de teatro, vamos para uma cidade diferente, vamos aqui, então muitas vezes nós temos que mudar uma cena ou uma marcação devido ao espaço físico. E muitas vezes essa mudança, eu olho e digo, nossa, ficou melhor a peça assim. Ou seja, eu mudar aquela forma de me deslocar por causa do espaço físico, ou muitas vezes aconteceu de eu ter que tirar uma cena inteira, porque eu só tinha 1 hora para apresentar, porque eu estava apresentando num festival. E aí depois eu pensar assim, cara, mas essa peça, ela ficou melhor sem essa cena. Então, realmente, você falou isso, né, na área de vocês, que bom, né? Poucas dificuldades, poucas dispensas, e exatamente foram obrigados realmente a criar, a sair do comodismo de fazer o beabá. Agora nós temos só mais 5 minutinhos, eu queria te fazer uma pergunta. Vem cá, quantos aplicativos já tem nessa cabecinha aí que ainda não ganharam a luz do dia e tu tá guardando aí para enricar a família, hein? Pior que tem alguns. Tem alguns que eles dependem bastante de engenharia de engenharia de computação, da engenharia física, depende de componentes físicos que são caros, então não saiu do papel ainda por causa disso. Mas quem sabe um dia, não é mesmo? Nunca se sabe o dia de amanhã. Não esquece de nós, viu? Tá que não? Tem alguma coisa que tu gostaria de falar nesse sentido que eu não te perguntei? Eu acho que se tiver alguém assistindo que tem interesse em mudar de área, ou que tem algum amigo ou filha, alguma mulher para conversar sobre carreiras, eu acredito que o meu conselho seria sempre olhar para a área de tecnologia com mais carinho, assim, perder um pouco o preconceito, tentar aprender mais sobre o assunto, que não é o bicho de 7 cabeças que as pessoas pensam, que é muito mais interessante do que parece, e que está crescendo, né? Que a propensão é crescer a área de tecnologia para tudo. Então, o mercado, eu não vejo o mercado de tecnologia diminuir daqui para frente, só pelo contrário. Então, se alguém estiver pensando por algum motivo nisso, ou tiver alguém que queira saber mais sobre carreiras, o meu conselho seria olhar com carinho para a área de tecnologia, que sempre é que nem coração de mãe, sempre cabe mais um. E o mercado está bem aquecido, sempre tem vaga. Então, é isso.
sabe que o teu sobrinho, o teu sobrinho número 2, ele está fazendo na Unilaselv, eu acho que é isso, né? Uhum. Só que eu entendo tanto que eu nem sei o que ele tá cursando. Eu sei que é na área da informática. E ainda bem que a faculdade não parou, né? A faculdade continua firme e forte. O Márcio aqui falando, né, que essa área é maravilhosa. A Pamela, minha querida amiga, falando que o filho dela se interessa muito, né, sobre a área e que acha o máximo também. E vários outros comentários aqui do pessoal. Então, eu te agradeço por estar aqui, um sábado em família, em live, e com toda a família, né? Com toda a família envolvida. Tá ali o Insta da Aninha ali. Beijo, mana. Bom fim de. Beijo a todos. Manda um beijo para todo mundo aí, se cuidem. Tchau, tchau. Obrigado. Conexão Haribo. Lives diárias às 21 horas no Instagram da Haribo Produtora. Os nossos artistas e convidados falam sobre arte, cultura, educação, saúde e espiritualidade, com muita descontração e interatividade. Acesse o nosso Instagram ou o nosso canal no YouTube e venha conectar-se conosco. Conexão Haribo.